todos, aqui é a professora Franciele, de Língua Portuguesa. Essa é a nossa aula 6, palavras que caracterizam os seres ou objetos. O objetivo da aula é identificar e reconhecer a função dos adjetivos em gêneros textuais que apresentam predominância da descrição. Iniciando a conversa. Escreva características para o ser da imagem a seguir. Então, que imagem é esta aí na nossa tela? É a imagem de um cachorro. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever palavras para caracterizar, ou seja, qualificar ou especificar o objeto que consta na imagem dessa atividade 1. Depois, então, vocês vão ver as características, que características podem ser observadas. Aqui nós temos a definição do que são adjetivos. Então, os adjetivos são palavras que caracterizam os seres de um modo geral. Eles se referem aos objetos, às pessoas, expressando especificações. Associam-se aos nomes com os quais concordam em gênero masculino e feminino, número singular e plural, e grau comparativo e superlativo. Vejam os exemplos. Cão bravo, cão valente, cão feroz. De qual cão você teria mais medo? 2. Leia os textos e responda as questões. A. Leiam os textos 1 e 2. No momento da leitura, grifem as palavras que expressam características dos seres descritos. Texto 1. Ela é paulistana e tem 15 anos. É branca, com 3 grandes e lindas manchas pretas pelo corpo. Seus olhos são castanhos claros, tem pelo macio, focinho preto como uma jabuticaba e possui apenas 4 dentes grandes e amolecidos. É mansa, carinhosa e muito inteligente. Ela atende pelo nome de Maia e sumiu de casa desde maio de 2010, deixando toda a família preocupada. Usa uma coleira preta que tem seu nome gravado. Resumindo, ela é muito mimosa. Pedimos gentilmente que quem tiver encontrado a nossa preciosidade, essa bela cadelinha, entre em contato com a família Maia pelo telefone 11 9678 1718. Aí nós temos o texto 2. Noites amadas. Ó noites claras de lua cheia, em vosso seio, noites chorosas, minha alma canta como a sereia, vive cantando no mar de rosas, noites queridas que Deus prateia, com a luz dos sonhos das nebulosas. Ó noites claras de lua cheia, como eu vos amo, noites formosas, vós sois um rio de luz sagrada, onde, sonhando, passa embalada minha esperança de mágoas nua. Ó noites claras de lua plena, que encheis a terra de paz serena, como eu vos amo, noites de lua. Alta de Souza, Macaíba, agosto de 1898. Então, quais são os seres ou objetos descritos nos textos 1 e 2? Que palavras são utilizadas para caracterizar o ser ou objeto descrito? Então, no texto 1, vocês vão identificar o quê? A cadela, né, o cãozinho lá, a cachorrinha, como objeto descrito. Algumas palavras que podem caracterizar ela. Branca, olhos claros, focinho preto, mansa, carinhosa, inteligente. Já no texto 2, vocês podem identificar a noite de luar como objeto descrito. Algumas palavras caracterizam esse luar. Então, claras, chorosas, formosas, luz sagrada, serena. A C. Pela forma como os adjetivos são empregados nos dois textos,
qual a relação que os autores têm com os seres ou objetos descritos? Então, vocês vão identificar nos dois textos a partir da caracterização que o enunciador apresenta a afetividade em relação aos objetos descritos, destacando que o texto 2 revela mais traços subjetivos do autor que o 1. Então, só fazendo um parênteses aí, a questão do subjetivo, né? Então, o que é subjetivo? Subjetivo quer dizer que pertence ao sujeito pensante e ao seu íntimo, né? É entendida como um espaço íntimo do indivíduo, ou seja, como ele se instala, a sua opinião ao que é dito, com o qual ele se relaciona com o mundo social. Então, aí finalizando, avaliem alguns aspectos importantes sobre os gêneros textuais. Então, nós temos lá. Então, olha lá, nesse quadro temos algumas questões. Vocês vão assinalar sim ou não. Então, o ser objeto descrito pode aparecer no início, meio ou final do texto? Sim, né? É possível apenas utilizar verbos na primeira pessoa para fazer descrições? Não, nós podemos utilizar os verbos em outras pessoas, não apenas na primeira pessoa. O ser, o objeto descrito, pode estar situado no presente ou no pretérito? Sim. Os adjetivos caracterizam ou aspectualizam os seres ou objetos descritos? Sim. A descrição pode aparecer em gêneros que têm a finalidade de narrar ou explicar? Sim. Os gêneros que apresentam predominância da descrição têm por objetivo narrar histórias? Não. Nos gêneros que apresentam predominância da descrição, é possível observar a expressividade do autor? Sim. Então, com isso, eu finalizo aqui a aula 6. Lembrando que, se tiver alguma dúvida, é só deixar o recado que retomamos aí as dúvidas, a aula, tá bom? Então, até a próxima aula.